cinética, fármaco, né? Droga, substância, químico, ativo. Boa noite, cinética galera. É movimento. Bem-vindos à nossa Então aula seria de farmacocinética e farmacodinâmica. qual que é o movimento que as moléculas vão fazer dentro do nosso corpo até atingirem o sítio de ação delas e então depois serem excretadas. Então, qual que é o processo entre administrar uma droga, ter o seu efeito e ela sair do nosso corpo, beleza? Então, aqui no slide anterior, vocês veem que o básico da farmacologia é ou prevenção, ou a gente usa droga para tratar doenças, né? Seja sintomas ou para curar essas doenças e evitar complicações de doenças. Então, tem algumas doenças que a gente não consegue simplesmente acabar com elas, vai conviver o resto da vida. Por exemplo, hipertensão e diabetes, mas a gente consegue evitar que tenha complicações, beleza? Então, o estudo da substância química, em particular fármaco, no interior do organismo vivo, beleza? Como que a gente sabe se o fármaco vai chegar no alvo? Então, não adianta só a gente fazer uma pesquisa lá no laboratório, você desenvolve uma molécula maravilhosa, perfeita, que se liga no receptor, você faz testes em sílica, né, com software, faz testes in vitro, beleza, mas e aí in vivo? Como é que vai funcionar isso? A gente precisa que essa droga cumpra alguns passos, tá? Então, primeiro ela tem que ser absorvida, depois ela tem que ser distribuída, depois metabolizada e, por último, eliminada. Então, esse circuito que o fármaco precisa cumprir, ele exige algumas características físico-químicas específicas dos fármacos, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, a nossa maior preocupação é: o fármaco vai atingir o alvo? Ele vai desempenhar a atividade dele, a ação dele? E depois? A gente vai conseguir eliminar o fármaco? Então, a absorção é a transferência do fármaco do local de administração até a circulação. Como assim? Se eu pegar e tomar um comprimido via oral, o comprimido desce até o suco gástrico, no estômago, vai ser desintegrado, e depois de desintegrado, ele vai para o intestino, onde ele pode ser absorvido. Então, isso é a absorção. A absorção é quando ele sai do local onde eu coloquei ele e ele atinge a corrente sanguínea. Então, vocês sabem que, de acordo com a nossa última aula, existem diversas vias de administração, cada uma delas com suas vantagens e desvantagens também. Então, nem toda a dose de fármaco que eu administro, por exemplo, vai atingir o sítio de ação, ou até vai chegar na corrente sanguínea. A gente sabe que existem fármacos aí, por exemplo, a ketamina, que é um anestésico de cavalo, que a absorção via oral dela é coisa de 9% da dose. Então, você tem uma perda aí de 90% da dose na primeira passagem pelo fígado. Por isso que ela é administrada por via injetável, tá? Importante aqui, a gente não diz a absorção para quando a gente injeta algo intravenoso, tá? Porque daí não é absorvido, você já entregou o fármaco no sangue. Então não tem absorção quando a gente fala de endovenoso, tá? Então, a transferência do fármaco do local de administração, ela pode se dar por diversas vias, porque depende de qual foi a forma farmacêutica e qual foi a via que eu utilizei. Por exemplo, se eu faço uma aplicação intramuscular, eu estou me referindo então da absorção é a dose que eu apliquei no músculo e quanto disso vai chegar na corrente sanguínea, beleza? Então, a via de administração, ela influencia muito a velocidade dessa absorção e também a eficiência da absorção. Então, fazendo aqui um paralelo rapidinho, vocês sabem que tem muita gente que gosta de passar fármaco por via sublingual, por exemplo. Via sublingual é legal por quê? Porque desvia o efeito de primeira passagem. Então, a absorção é feita aqui pelas veias que estão na boca, tirando, né, o problema do efeito de primeira passagem, e é uma via de absorção muito rápida. Só que eu não consigo colocar doses muito grandes, né? E tem o problema da palatabilidade.
Então, quando a gente fala em medicina, muitas vezes a gente só quer resolver o problema com o fármaco, mas na vida real a gente tem que pensar no paciente. E qual que é a coisa mais importante para eu ter um sucesso terapêutico? É a adesão do paciente ao tratamento. Então, se eu tenho, por exemplo, um fármaco que tem uma absorção excelente por via sublingual, mas tem um gosto horrível, a maioria das pessoas não vai aderir ao tratamento. Então, por isso que a gente tem que desenvolver diversas formas farmacêuticas para que as pessoas tenham adesão ao tratamento. Ou então, a gente falando em meia-vida muito curta, se a gente tiver um fármaco que teria que ser administrado de hora em hora, ninguém ia aderir a esse tratamento, porque ninguém ia ficar carregando o fármaco o dia inteiro e lembrando de tomar de hora em hora. Tá? Outra coisa importante da gente salientar é que por que chove e a gente não derrete? Vocês já pensaram? As nossas células, elas são umas membranas bicamada lipídica, certo? Então aqui vocês conseguem enxergar essa bicamada, onde eu tenho cabeças polares para fora e para dentro, e eu tenho na membrana aqui uma região extremamente apolar, onde eu tenho as caudas apolares dos tensoativos que formam essa membrana. Então, não é qualquer coisa polar que passa. Na verdade, coisas que são muito polares, moléculas muito polares, não passam por membranas celulares. E quando a gente fala da principal via de administração, que é a oral, a gente tem que lembrar que o nosso meio interno é aquoso, então o suco gástrico é aquoso, dentro do intestino a gente tem um ambiente aquoso, mas o meu fármaco ele tem que sair desse ambiente aquoso, ele tem que atravessar as células intestinais, e para ele entrar nas células intestinais, ele tem que ter uma certa interação apolar com essa membrana bilipídica, tá? Então, lembrando que a bicamada, ela é lipofílica dentro, né? Então, a região de dentro da camada é lipofílica e aqui fora é hidrofílica. Ela tem uma fluidez de membrana, porque essas moléculas ali se movimentam, tá? Tem proteínas na superfície, que muitas vezes formam até canais, né? Canal iônico, por exemplo, que ajuda no transporte de algumas coisas. E é relativamente impermeável a moléculas que são polares. Então, existem alguns mecanismos para atravessar essa barreira celular, tá? Então, eu tenho transporte paracelular, tenho transporte passivo, que são aqueles que não têm gasto de energia para ter absorção, e eu tenho transporte ativo, onde eu vou ter um gasto de energia para fazer essa absorção. E aí a gente entra num dos parâmetros mais importantes de farmacocinética, que é a propriedade físico-química da substância, e a gente chama isso de coeficiente de partição. O que isso significa? Se eu fizer uma mistura de água e um álcool super hidrofóbico, que é o octanol. Então imagine um álcool com 8 carbonos de cadeia lateral. Super hidrofóbico. Se eu jogar meu fármaco nessa mistura dos dois, qual que vai ser a proporção que vai entrar na água e qual que vai ser a proporção que vai ficar no álcool, no octanol? Isso a gente chama de coeficiente de partição, octanol-água. Eu estou recebendo umas perguntas aqui, eu vou deixar para depois, tá? Então, aqui vocês têm um exemplo do que eu falei. Se a gente fizer a mistura aqui, eu tenho a fase aquosa e aqui eu tenho a fase oleosa, né? Ou fase hidrofóbica, fase alcoólica. Quanto que vai do meu fármaco para cada fase? Isso vai determinar o quê? A polaridade do meu fármaco, tá? Ou a lipofilicidade do meu fármaco. Quanto mais lipofílico, mais fácil ele atravessa essas membranas celulares, certo? Mas, quanto mais lipofílico, menos solúvel é em água. Se a gente for pensar só na questão, eu preciso que ultrapasse essa barreira. Então, vou fazer um negócio extremamente apolar. Mas se eu fizer algo extremamente apolar, ele vai ser insolúvel em água.
Então não adianta nem eu fazer um comprimido porque eu não vou conseguir absorver. Então eu tenho que ter um equilíbrio disso. Então quando a gente faz essa divisão da concentração, tá? De quanto eu tenho da minha molécula na fase oleosa, pelo quanto eu tenho da minha molécula na fase aquosa, e aí eu jogo log, eu tenho o log de P, que é o log da partição, tá? Isso é bem importante. Por quê? Digamos que eu queira melhorar o meu log de P. Vou passar um slide para vocês entenderem melhor. Então aqui eu tenho a faixa de log de P. Se eu tiver um log muito alto, eu tenho algo que é hidrofóbico. Mas o que é hidrofóbico? É insolúvel, tá? Em água. Se eu tiver um log muito baixo, por exemplo, -3, eu tenho algo que é muito solúvel em água, mas que não atravessa a barreira celular, beleza? Então, qual que é a região ótima? A região ótima para nós é entre 0 e 3, 3 positivo. Se o meu fármaco tiver nessa região, com o coeficiente de partição dele, ele vai conseguir ser solúvel em água e também vai conseguir atravessar a barreira, beleza? Então, a maioria dos fármacos a gente desenvolve para ter um log de P entre 2 e 5. E como que eu faço para tunar isso, né? Como é que eu posso modificar o log de P? Então, eu tenho aqui alguns substituintes que eu posso adicionar como cadeia lateral. Então, se eu adicionar um grupo metil, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a lipofilicidade, né? Mesma coisa se eu adicionar aqui radicais maiores. Agora, digamos que eu quero diminuir a lipofilicidade, eu quero aumentar a solubilidade em água. O que eu vou adicionar nessa molécula? Eu posso colocar uma hidroxila, posso colocar ácido carboxílico, grupamento amina. Então, a gente vai tunando, vai modificando a molécula para que ela chegue nessa região perfeita de log de P, onde eu consiga ter solubilidade e também permeabilidade, beleza? Então aqui vocês têm exemplos de log de P. Qual que é o solvente mais apolar que existe? Hexano. Então o hexano tem um log de P de 4. E você vê que o metanol aqui é -74. Então o metanol é um álcool que mistura com água normal. Etanol é um álcool que também mistura com água normal. Estão ali próximos de 0, beleza? E qual que é o log de P dos esteroides? Então aqui eu tenho, por exemplo, a testosterona. O log de P da testosterona é 3,32. Ué, então quer dizer que a testosterona, ela cai nessa faixa aqui, certo? Algumas pessoas vão dizer, ué, mas a testosterona não é solúvel em água? A testosterona sem éster, tá? Testosterona, o pessoal gosta de chamar de bioidêntica, ela é possível de ser administrada em suspensão aquosa. Ela não fica solúvel na água, mas você consegue fazer suspensão aquosa de testosterona sem éster sim, tá? Agora, como vocês viram aqui, que eu adicionando um simples grupo metil, eu já aumento o log de P. Você imagina se eu adicionar um grupamento maior, por exemplo, um propionato de testosterona, ou maior ainda, um enantato de testosterona, ou maior ainda, um decanoato de testosterona. Quanto mais carbonos tiver essa minha cadeia lateral, mais apolar eu vou deixar a testosterona, ou seja, mais hidrofóbica eu vou deixar a minha testosterona, mais difícil de ser solubilizada em água. E é por isso que as formulações de ésteres de testosterona são feitas em veículo oleoso. Então, as características aqui que vão determinar a biodisponibilidade. O que significa biodisponibilidade? É o quanto que eu tenho do fármaco que alcança o sistema, tá? Então, a circulação sistêmica. Então, eu administrei 100 miligramas do fármaco. Dos 100 miligramas, quanto que chegou efetivamente no sangue?
80 miligramas, então a minha disponibilidade é 0,8 ou 80%, entendeu? Então, o que pode influenciar na biodisponibilidade? O que pode alterar esses valores? Então, características da droga, do fármaco. Inativação antes da absorção. Então, digamos que lá no estômago ou no intestino já tem alguma enzima que clive a minha molécula, né? Que quebre ela. Eu já posso ter uma inativação que vai diminuir a minha absorção e vai diminuir a minha biodisponibilidade. Absorção incompleta, biotransformação na parede intestinal ou no fígado, e aqui a gente fala do efeito de primeira passagem. Então, digamos que eu tenho um fármaco que efetivamente conseguiu ser solubilizado no estômago, ele é absorvido, mas não liberado para o sangue, então ele vai primeiro passar pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica, e nessa primeira passagem pelo fígado, 70% dele é destruído, por exemplo. Aí eu vou ter uma biodisponibilidade baixa, de apenas 30% da dose, tá? Com relação à forma farmacêutica, aonde eu fiz o preparo. Então, o estado físico da droga influencia e também recipientes ou veículos. Vocês já ouviram falar na base Pentravan, por exemplo, para testosterona? O que significa base Pentravan? É um veículo que foi desenvolvido para aumentar a permeação cutânea, ou seja, para passar mais testosterona pela pele. Então, ele é um adjuvante da formulação. A formulação faz com que passe mais testosterona. Se eu passar testosterona em pó no meu braço, eu vou ter uma absorção menor do que se eu tiver esse veículo, essa base Pentravan, que ajuda a permear mais testosterona para dentro da pele. Então, recipientes ou veículos da droga. Outras coisas que podem influenciar: interação com outras substâncias no trato gastrointestinal. Por exemplo, alguns alimentos podem impedir a absorção de alguns fármacos, porque podem alterar o pH, porque podem reagir com o fármaco. E também, quando a gente fala em pacientes que fazem polifarmácia, né? Então, muitas vezes você tem um paciente que vai tomar uma grande quantidade de medicamentos e um afeta a absorção do outro. Digamos que eu tenha um medicamento que seja básico e outro que seja ácido. Os dois vão reagir dentro do estômago e eles vão um atrapalhar o outro, tá? A absorção do outro. E também tem as características do próprio paciente. Então, pH desse meu paciente, a motilidade, tá? Se eu tenho uma motilidade lenta, eu vou ter uma absorção lenta, o que me dá chances maiores do fármaco ser destruído antes de ser absorvido. Perfusão, flora intestinal, estrutura, estados de má absorção, função hepática, ele pode já ter um problema hepático de metabolização, fenótipo genético. E aqui eu vou abrir um parênteses de um dos atletas mais secos que já existiu na história, que foi o Andreas Munzer. E ele, quando morreu, ele era o mais seco de todos. Para vocês terem uma ideia, ele não tinha saliva. Então, o lábio grudava e quando ele queria falar, ele tinha que descolar com os dedos. E quando ele faleceu, foram fazer necrópsia e tinha mais de 20 comprimidos inteiros no estômago dele. Então ele abusava de diurético muito, ao ponto de não ter nem suco gástrico no estômago para dissolver os comprimidos que ele tomava. Então, só para vocês terem uma ideia de como você pode interferir aí na biodisponibilidade por falta de água, por exemplo. Então, aqui relembrando, a gente tem diversas vias de administração: via oral, intravenosa, subcutânea ou intramuscular, transdérmica, né? Inalação. Aqui a gente tem a distribuição. Então, uma vez que o meu fármaco foi absorvido, ou seja, ele está disponível na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído pelo corpo, tá? E após essa distribuição é que vai ocorrer a eliminação. Pode ser pelas fezes, pela urina, até pelo suor ou ar expirado, quando a gente fala aí de fármacos que têm ação pulmonar, tá? Então aqui eu tenho para vocês um exemplo de um fármaco sendo comparado à administração intravenosa, ou seja, aqui eu tenho 100% da concentração
no momento em que eu aplico o medicamento na corrente sanguínea. E aqui, fármacos que eu tenha a absorção via oral, um deles tendo 100% de biodisponibilidade aqui, e o outro 50% de biodisponibilidade. Então, vocês observam que quando eu tenho absorção via oral, leva um certo tempo para eu ter a concentração atingindo no sangue, atingindo concentrações maiores no sangue, né, acumulando no sangue, para depois, então, eu ter a depuração, a eliminação dessa substância do meu sangue. Enquanto que quando eu entrego já dentro da corrente sanguínea, eu tenho a concentração máxima no momento zero e ela vai decaindo à medida que o fármaco vai sendo metabolizado e eliminado. Então aqui a gente consegue observar a concentração de acordo com a via de administração, como que ela se comporta no sangue. Então, intravenoso, como a gente acabou de falar, a concentração começa no máximo e ela vai sendo eliminada e vai caindo com o tempo. Quando a gente tem a absorção intramuscular, por que a intramuscular é mais rápida do que a subcutânea, por exemplo? Porque eu tenho mais sangue no músculo, mais irrigação sanguínea, do que eu tenho irrigação em banha, tá? Então, por isso, a absorção aqui em verde intramuscular é mais rápida do que a absorção subcutânea. E aqui, a mais lenta dessas formas farmacêuticas, dessas vias de administração, é a oral. Porque na oral eu tenho que digerir, eu tenho que desintegrar o comprimido e ele tem que ser absorvido, tá? Então aqui tem mais vias de administração, a gente já teve uma aula sobre isso. E aí a gente vai falar sobre a distribuição. Então, a distribuição é o passo, uma vez que eu tive a absorção do meu fármaco, ele atingiu a corrente sanguínea, agora ele vai ser distribuído, tá? E como que ele é distribuído? Cada órgão tem um nível de vascularização diferente. E também tem pHs diferentes e também tem lipofilicidade diferente. Então aqui vocês podem ver o fluxo sanguíneo, ml por minuto, fígado super irrigado, rins muito bem irrigados, músculos também bem irrigados, tá? E aí, aqui tem o fluxo normalizado de ml por minuto por quilo de órgão, tá? Então vocês veem que os rins, lógico que é o maior, por quê? Porque é ele que faz a filtração para todo o sistema. E com base nisso vocês conseguem ter uma ideia de como é essa distribuição do fármaco pelo corpo, tá? Então aqui, digamos que eu tenho o fármaco dentro do vaso e alguns fármacos que são ligados a proteínas plasmáticas, por exemplo. O que a ligação à proteína plasmática vai fazer comigo, com o meu fármaco? Então vamos entender aqui. O fármaco da classe 1, eu tenho uma dose menor de fármaco do que as ligações disponíveis em proteínas. Como assim? Dentro do sangue a gente tem proteínas que estão flutuando. Vamos dar o exemplo mais clássico, a albumina. A albumina é a proteína mais abundante. Eu tenho alguns fármacos que eles não vão viajar livremente pela corrente sanguínea. Muitas vezes por não serem tão solúveis em água. Então eles vão ser carreados por proteínas, tá? Por exemplo, a albumina. Me cite outra proteína, SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Ela vai fazer a carreação também de hormônios sexuais. Então aqui a gente tem a classe 1. Na classe 1, eu tenho mais proteínas do que fármaco disponível, tá? Classe 2, eu tenho uma quantidade maior de fármaco do que proteína disponível. Então, o que acontece? Eu tenho a saturação das proteínas e eu tenho fármacos livres no meu sangue. E aqui eu tenho uma mistura das duas coisas. Então, eu vou ter fármacos competindo por sítio de ligação e vou ter também fármacos livres no meu sangue. Então, vamos observar aqui com cuidado. Se eu tenho um fármaco
que ele não se liga muito à minha proteína, o que acontece? Ele está mais livre. Se ele está mais livre, eu tenho uma maior ação farmacológica, porque ele se liga mais facilmente. Ele não está ligado num trambolho de uma proteína para chegar perto do receptor, ele está solto. Então eu tenho uma ação maior e mais rápida, certo? Mas o que também é mais rápido? A eliminação desse fármaco, porque ele não está atrelado a nada, ele está solto. Como vocês viram no slide anterior, a irrigação dos rins é gigantesca. Então, se eu tenho um fármaco viajando livremente, para o meu rim filtrar isso para fora é fácil. Agora, se eu tenho um fármaco que tem uma afinidade grande pelas proteínas plasmáticas e ele viaja ligado às proteínas plasmáticas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior dificuldade de desligar esse fármaco para ele estar disponível para fazer a ação no sítio dele, para ele se ligar aqui no receptor. Mas eu também vou ter uma maior dificuldade em excretar esse fármaco, porque para ele ser excretado, ele tem que estar livre. Lembrem que proteínas, a albumina, por exemplo, ela não deveria sair na urina, ela tem que ser reabsorvida. Então, se o meu fármaco está ligado numa albumina, ele não vai ser excretado, ele vai voltar, vai ser reabsorvido no néfron e vai voltar para a circulação sanguínea. Então, eu acabo tendo uma ação mais rápida aqui, nos fármacos que não se ligam a proteínas, e eu tenho uma ação mais duradoura aqui, nos fármacos que se ligam a proteínas, tá? Aí a gente pode falar também de volume de distribuição. O que significa isso? O volume real é o que foi distribuído por todos os líquidos do organismo. Mas quando a gente fala em volume aparente, a gente considera uma relação entre a concentração dos tecidos e a concentração sanguínea. Então, se eu tenho uma maior quantidade do meu fármaco nos tecidos do que no sangue, eu tenho um maior volume aparente, tá? Então, o que isso significa? Que o meu fármaco, ao invés de ficar concentrado no sangue, viajando, ele se difundiu para os tecidos. Eu tenho uma maior quantidade fora do sangue. E o que isso denota para mim? Veja só, o sangue é um meio aquoso. Quando eu tenho um fármaco que tem um alto volume aparente, ou seja, ele prefere ficar nos tecidos, por exemplo, nos adipócitos, do que ficar no sangue, ele me mostra que essa droga é mais lipossolúvel, tá? Agora, se eu tenho drogas que estão ligadas a proteínas, as proteínas estão viajando, circulando no sangue, eu tenho um menor volume aparente. Então, aqui para vocês terem uma ideia dessa distribuição. Momento zero, eu estou injetando aqui direto no sangue, direto na circulação, o meu fármaco, tá? E aqui estão outros lugares que ele pode ficar. À medida que a concentração do sangue cai, ele está sendo distribuído. Então, aqui é onde tem alta vascularização, e aí ela vai distribuindo de forma que eu começo a acumular nos músculos esse fármaco e mais lentamente no tecido adiposo, tá? Então, eu posso ter fármaco que ele se distribui ao ponto de ficar armazenado em alguns tecidos. Então, aqui para vocês entenderem, eu tenho uma dose intravenosa única. Então, aqui, eu dei uma dose, comecei com uma dose. Eu tenho um volume extravascular. O que significa volume extravascular? Que esse fármaco ele não ficou só no sangue, ele saiu do sangue, ele foi para outros tecidos. E ele não está sendo eliminado. Então, eu administro esse fármaco, ele vai cair no meu sangue, mas ele vai se distribuir e se acumular em outros tecidos. Então, aqui vocês observam. A dose que eu dei direto no sangue, a concentração plasmática inicial, começa lá em cima, ele cai da concentração porque ele é distribuído em outros tecidos. E aí eu tenho uma parte desse fármaco distribuída e acumulada nos outros tecidos que não no sangue, tá? Então aqui eu tenho um outro exemplo de uma dose única, intravenosa, sem volume extravascular, ou seja, ele não se distribui em outros tecidos, ele fica todo no sangue, com eliminação. Então significa que no momento zero eu tenho o máximo, eu coloquei toda a dose no sangue,
E ele não se distribuiu para outros tecidos, mas ele está sendo eliminado, tá? E aqui eu tenho a combinação das três coisas. Eu tenho uma dose única, que eu administrei no sangue. Esse fármaco, ele se distribui num volume extravascular, ou seja, ele se acumula em tecidos, e ele tem eliminação. Então, ele vai ser distribuído aqui em outros tecidos rapidamente, e aqui essa é a velocidade de eliminação dele. Então, a medida, no momento zero, eu tenho aqui uma grande quantidade no sangue e ela é espalhada, distribuída para outros tecidos onde se acumula. Só que à medida que a depuração acontece, à medida que eu elimino o meu fármaco do sangue, esses tecidos vão devolvendo para o sangue a dose que estava acumulada para ser eliminada, tá? Existem algumas barreiras anatômicas que a gente precisa saber. O que isso significa? Que o fármaco que está no sangue, ele não atinge todos os lugares, todos os tecidos. Por exemplo, a gente tem a barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira do sangue que circula dentro do cérebro para o resto do corpo é diferente. Existe também barreira mamária. Não é todo fármaco que você administra na mãe que vai passar pelo leite para a criança. Tem também a barreira placentária. O sangue do feto é diferente do sangue da mãe, então nem todo fármaco que a mãe tiver administrado vai passar para o feto. E até também na circulação de testículo a gente tem uma diferenciação. Tá? Vocês terem uma ideia, na barreira hematoencefálica, 98% dos fármacos não passam. A barreira hematoencefálica é extremamente apolar. Então, moléculas que tenham alguma polaridade, elas não atravessam a barreira hematoencefálica, tá? Quais que atravessam? Drogas apolares, que são lipossolúveis, de tamanho molecular reduzido, tipo álcool, etanol, uma molécula pequena, e tem que ter um elevado coeficiente de partição óleo-água, que é o que me indica que é uma droga bastante lipossolúvel, tá? A barreira placentária, ela é tão fininha que ela tem vasos com uma única célula de espessura, passa a maioria das drogas, mas não todas, e tem um retardo de 10 a 15 minutos para atingir o equilíbrio de dose entre o feto e a mãe, tá? O plasma é ligeiramente mais ácido no feto. Então aqui a gente vai falar sobre dosagem terapêutica. Aqui, o que vocês estão vendo essas ondas aqui? É a administração. Então, a gente viu no slide anterior uma dose única. Aqui a gente vai ver várias doses subsequentes. Então, no primeiro momento zero, eu tenho a primeira dose. E aqui começou a ser eliminado, eu dou mais uma dose, tomo o segundo comprimido. Aqui começou a ser eliminado, eu tomo o terceiro comprimido. E assim eu atinjo a concentração plasmática do fármaco. Tá? O que existe de diferente aqui? Vocês podem observar que, para você entrar na faixa terapêutica, a gente leva, em média, 4 meias-vidas do fármaco. Ou seja, na quarta tomada do medicamento, é que eu vou chegar na faixa terapêutica. Então, aqui eu tenho faixa terapêutica em azul. O que significa faixa terapêutica? É a faixa de concentração onde eu vou ter o efeito desejado do fármaco. Tá? A faixa subterapêutica, que está em branco aqui, abaixo da terapêutica, é uma faixa de dose onde não é o suficiente para ter ação. Tá? E acima da faixa terapêutica eu tenho a faixa tóxica. Então, quer dizer que sobrou medicamento, eu saí já do que é terapêutico e eu entrei numa fase que é tóxica. Aqui, o que tem de diferente entre A e B? Aqui a gente tem uma dose de ataque, tá? Então, quando que eu uso dose de ataque? Digamos que eu tenho aí uma sepse, né? Uma infecção generalizada, e eu preciso tratar esse paciente para ele não morrer, eu tenho urgência. Eu não vou esperar 4 meias-vidas do meu antibiótico, por exemplo, esse paciente que está no hospital. Eu já vou partir para uma dose de ataque, e essa dose de ataque já vai me jogar dentro da faixa terapêutica para eu começar a ter a ação do fármaco, que no caso da sepse é um antibacteriano, então a morte das bactérias, tá? A dosagem tóxica aqui, por exemplo, quando o prescritor erra a mão e passa fármaco demais, eu ultrapasso
a faixa terapêutica e eu entro numa faixa tóxica, onde eu tenho um risco de toxicidade para o meu paciente, tem uma intoxicação. E aqui, quando eu erro a dose para menos, eu fico na faixa subterapêutica, que não exerce efeito, né? Então eu não tenho o efeito desejado do fármaco quando eu estou na faixa subterapêutica. Aqui agora vamos comparar diferentes regimes de administração. Então eu posso ter, digamos que eu coloquei um acesso no meu paciente e eu tenho uma infusão contínua. Então no momento zero aqui está dentro da bolsa, pingando aqui, está entrando no braço do meu paciente. Eu vou ter a dose se acumulando ao longo do tempo até entrar na minha faixa terapêutica. Agora, digamos que eu vou tomar doses grandes e infrequentes. Por exemplo, eu tenho um fármaco que eu posso tomar 100 miligramas a cada 6 horas ou eu tomo 200 miligramas a cada 12 horas. Qual que é a diferença? Quando eu tenho as doses mais perto uma da outra, eu tenho aqui o acúmulo em azul, tá? Da primeira dose, segunda dose, terceira dose, eu entro dentro da faixa terapêutica e eu me mantenho dentro da faixa terapêutica. Agora, se eu tomo doses maiores com uma frequência menor, eu tenho uma porrada de absorção que me joga lá em cima na faixa tóxica e aí eu tenho uma queda que me tira da faixa terapêutica, vai até a faixa subterapêutica, onde eu perco o efeito do fármaco, e aí de novo eu vou tomar outra porrada, outra dose alta, que vai sair da faixa terapêutica e entrar na faixa tóxica de novo, e vai cair, e vai sair fora da faixa terapêutica para baixo e entrar na subterapêutica. Então, qual seria a melhor alternativa? No mundo ideal, a gente quer manter só dentro da faixa terapêutica. Então, seria que, lógico, ninguém quer ficar andando com acesso no braço na rua. Então, o legal seria a gente ficar aqui nesse azul, onde eu me mantenho dentro da faixa terapêutica sem perder a ação do fármaco para baixo, sem ter uma ação tóxica para cima, né? Enquanto que a gente tem que evitar essas porradas aqui, que coloca a gente na faixa tóxica e depois perde efeito, tá? Então aqui é a mesma coisa para vocês verem de novo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre meia-vida. O que significa meia-vida? Meia-vida é o tempo para eu cair pela metade a concentração. Em 2 meias-vidas eu zero a concentração? Não, porque a queda ela é exponencial. Então vamos lá. Aqui eu tenho a administração de um fármaco se acumulando, tá? Então a concentração plasmática está subindo de acordo com as doses que eu tomo, atingir a minha faixa terapêutica, aí aqui a gente tem um corte no tempo, certo? Então eu acumulei dose, geralmente a gente leva 4 meias-vidas para a gente chegar na dose terapêutica. Cheguei nessa dose terapêutica, mantive a dose terapêutica, e aí depois que eu não preciso mais do fármaco, eu vou cessar. Eu vou parar de tomar o fármaco. No momento que eu paro de tomar, ele começa só a decair, porque eu não estou reabastecendo mais. Então, quando eu atinjo aqui o fim do tratamento, eu vou ter o decaimento da meia-vida. Então, a primeira meia-vida, a segunda meia-vida, a terceira meia-vida, isso aqui tende ao infinito, como se nunca fosse encontrar o zero, tá? O armazenamento das drogas que a gente tinha falado. Eu vou falar mais sobre meia-vida na próxima aula. Opa! Então, a gente pode ter a associação das drogas ou dos fármacos a elementos teciduais. Quais são os tecidos que normalmente mais acumulam fármaco? Tecido ósseo e adiposo, tá? A gente pode ter a formação de depósitos e isso causa o prolongamento do efeito. Por quê? Eu tenho uma dose que está guardada aqui, por exemplo, no tecido adiposo, e ela vai sendo liberada depois que eu tiver a eliminação do sangue. Isso é muito importante quando a gente fala, por exemplo, de pacientes que são obesos. Então, alguns medicamentos são extremamente
lipofílicos e vão se acumular na gordura. E aí, quando a gente tem um caso, por exemplo, do paciente, ele vai e faz uma bariátrica, ele perde 30 quilos na bariátrica. Às vezes acontece uma intoxicação pelo medicamento que estava acumulado na gordura e que agora foi todo solto para o sangue porque ele perdeu essa gordura, tá? Vamos lá. Então, agora, depois que eu tive a distribuição do fármaco, então, primeiro passo, a absorção, chegou no sangue. Segundo passo, distribuição através do sangue para os tecidos. Terceiro passo, eu vou ter a metabolização. Por que eu preciso de metabolização? Para eu facilitar a excreção do fármaco, tá? Que vai ser a última etapa. Então, a metabolização, quais são os principais órgãos que metabolizam? Fígado, pulmões, rins, adrenais, etc. Qual que é a função da metabolização? Quais são os meios mais comuns, né, ou os mais abundantes de eliminação que a gente tem? Urina e fezes, tá? Ambos são ambientes aquosos, né? E para eu conseguir pegar uma molécula e jogar, para que eu pegue um fármaco que é lipossolúvel e faça ele sair na urina, eu preciso transformar ele em hidrossolúvel. Então, essa transformação de lipossolúvel para hidrossolúvel, a gente vai chamar de metabolização. Então, via de regra, são reações químicas e a gente tem duas fases. Na primeira fase da reação química, eu vou ter uma oxidação, uma redução ou uma hidrólise, tá? E na segunda fase, eu vou adicionar nessa molécula um grupamento grande que vai diminuir bastante a lipofilicidade, ou seja, vai aumentar a hidrofilicidade, vai aumentar a solubilidade em água. Geralmente a gente fala em glucuronização, tá? Então são duas etapas. A primeira, eu faço uma reação dessas, oxidação, redução, hidrólise, e na segunda eu conjugo uma molécula mais polar para que eu consiga excretar essa substância em água. Então, fase 1 do fármaco, ele vai ser oxidado, reduzido ou hidrolisado. E na fase 2, eu vou ter a conjugação. Então, aqui vocês têm um exemplo. A primeira droga sendo oxidada. E aqui, na próxima etapa, eu vou ter a conjugação, tá? Qual que é o principal sítio do corpo que faz isso? Dentro do fígado, a gente tem as enzimas do citocromo P450. Elas são M-proteínas. O que é o grupo M? Lembra? Tem um ferro, que estão localizadas no fígado. Até agora, a gente conhece 12 famílias de citocromos, com 33 enzimas diferentes que fazem essas reações. Fármacos que afetam as enzimas afetam a atividade de outros fármacos. Isso a gente chama de interação medicamentosa. Por exemplo, eu posso ter um fármaco que acelera a excreção de outro. Então, eu posso ter um fármaco que acelere a minha excreção de um antibiótico. O que isso significa? Esse fármaco que acelerou o meu citocromo P450 para metabolizar o antibiótico mais rápido, ele vai me tirar da faixa terapêutica, porque ele vai metabolizar mais rápido o antibiótico, por exemplo, e aí eu vou ter uma perda de dose plasmática, vai baixar a dose sanguínea. Uma vez que eu tenho essa dose baixando, eu posso sair da faixa terapêutica e ficar com uma dose subterapêutica. O que vai acontecer? As bactérias vão voltar a crescer, porque eu saí da faixa terapêutica, que é a dose efetiva para inibir o crescimento dessas bactérias, ou para matar essas bactérias. Da mesma forma, fármacos que aceleram a excreção de anticoncepcional, por exemplo, podendo perder o efeito do anticoncepcional porque ficou uma dose subterapêutica, tá? Então, aqui a carinha dessas M-proteínas com o grupamento ferro no meio. Lembrando que o ferro é um ótimo oxidante, né? Elas catalisam a reação e cliva oxigênio molecular. Então, você tem o O2 aqui. Esse grupamento de enzimas vai clivar o O2 em 2 oxigênios com elétron desemparelhado, e isso é uma espécie de oxigênio extremamente reativa que vai oxidar o fármaco para ele ser excretado.
Então aqui você tem o principal citocromo, que é o CYP3A4 e o CYP3A5, responsáveis por 36% da metabolização de fármacos no nosso corpo. E aí vem o último passo. Eu já absorvi o fármaco, eu já distribuí o fármaco, eu já metabolizei o fármaco e agora eu vou eliminar o fármaco. Então aqui está o principal órgão excretor, que é o rim, onde eu vou ter a filtração glomerular. Então aqui está chegando o sangue, o fármaco pelo sangue. Eu tenho a filtração glomerular. E aí, se ele passar, lembra, se eu tiver ele ligado à albumina, por exemplo, ele não vai se filtrar. Se ele passar, eu posso ter aí, então, uma secreção tubular, eu posso ter uma reabsorção tubular, eu posso ter a excreção pela urina. Então, além do rim, onde mais pode ser excretado o fármaco, pode ser através do trato biliar, para atingir as fezes, ou ar expirado, saliva, leite, suor, etc. A excreção renal, ela se limita a moléculas menores que 20 kilodaltons, tá? E a secreção tubular, que é a terceira etapa ali no néfron, pode excretar substâncias que não sofreram alteração nenhuma, ou mecanismo de transporte ativo, gastando energia para excretar, e também excretar fármaco que está ligado a proteínas. Alguns termos que vocês precisam saber para a nossa próxima aula. Então, latência é o período entre a administração do medicamento e o efeito. Então, dentro da latência, eu tenho o tempo da absorção, da distribuição, até o fármaco atingir um nível sérico, que a gente chama de faixa terapêutica, para começar a fazer o efeito. E ele vai depender, então, da velocidade da absorção, da distribuição e aonde está o sítio-alvo, tá? Então, pico de ação é onde eu tenho a concentração máxima, que lógico, eu estou falando de uma única dose, e um balanço dos processos que leva o fármaco ao sítio e que retira o fármaco do sítio. Variáveis farmacocinéticas de alguns fármacos. Então, eu tenho aqui exemplos de biodisponibilidade. Vocês veem que o omeprazol, por exemplo, é só 35%, benzilpenicilina 20% da dose apenas. Volume aparente de distribuição, quanto que se liga a proteínas plasmáticas, qual que é o clearance, né, que é a eliminação pelo rim, e a meia-vida em horas. E aqui eu tenho um resuminho da farmacocinética, onde eu tenho a absorção do meu fármaco livre. Aí esse fármaco pode se ligar à proteína, ele pode se acumular em tecidos, ele pode atingir os receptores para se ligar no receptor, e aí ele vai ser metabolizado e o metabólito vai ser excretado, tá? Próxima aula a gente vai falar de farmacodinâmica, e aqui, só para dar uma introdução, a gente vai entender quais são as modificações que eu posso fazer na molécula de testosterona para mudar os parâmetros farmacocinéticos dessa molécula. Então, a gente vai revisar quais são as famílias de droga de esteroides anabolizantes, quais são as modificações feitas pela química farmacêutica para atingir determinado objetivo, seja ele solubilidade em água, desviar do efeito de primeira passagem, esticar a meia-vida do meu fármaco, etc. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns dos fármacos que a gente vai estudar. Então aqui, boldenona, nandrolona, trembolona. A gente vai falar sobre as modificações de cada molécula dessas para conferir as qualidades que a gente deseja. Então agora eu vou abrir para as perguntas. E deixa eu ver as perguntas que eu recebi. Há alguma relação de melhora ou piora na utilização de esteroides com antidepressivos? Tem as duas coisas, tá? Lembrando que testosterona e derivados de testosterona são neurotransmissores. A gente tem receptor androgênico no cérebro.
Então, falta de testosterona, hipogonadismo, por exemplo, causa depressão. Então, se eu tenho uma testo muito baixa, se eu corrigir a concentração de testosterona para um nível normal, eu vou ter uma melhora do meu humor, junto com o antidepressivo. Agora, se eu passar do ponto, ou se eu utilizar algum outro fármaco, por exemplo, boldenona, que é conhecido como depressor do sistema nervoso central, inclusive não foi aprovado o uso em humano, porque gerou pensamentos suicidas no grupo de estudo, então eu vou ter uma piora do efeito do antidepressivo. Passei por uma colectomia total. Como seria a passagem dessa substância no intestino? Aí vai depender de qual é a solubilidade dessa substância, porque a gente tem diferentes faixas de pH dentro do intestino. Então, na verdade, a gente tem a saída do estômago, que é extremamente ácida, e até chegar no fim do intestino, a gente vai ter um pH extremamente básico. Então, cada pedacinho tem um pH diferente. Nessa aula, eu não coloquei para vocês pKa de fármacos, então eu posso trazer na próxima aula para vocês entenderem do que eu vou falar agora. Mas, dependendo do pKa da droga, né, da constante de dissociação, eu vou falar isso e quem não é farmacêutico vai pirar. Dependendo do pKa da droga, eu vou ter uma região do intestino onde ele é absorvido, tá? Porque ela precisa estar na sua fórmula molecular, ou seja, não pode estar dissociada para ser absorvida. Se ela estiver dissociada, quer dizer que eu tenho ou um próton livre, ou eu tenho um grupamento amino livre, que vai deixar essa molécula muito polar e ela não vai conseguir chegar no sangue. Então, dependendo da região que foi retirado, eu posso ter uma menor absorção, e aí entra o caso de algumas pessoas que precisam fazer, por exemplo, soroterapia para repor algumas vitaminas, porque a região onde elas são absorvidas foi removida cirurgicamente. Então não adianta tomar a vitamina via oral, porque não vai ter absorção. Aí nesses casos você precisa de, com alguma frequência, repor intravenoso, tá? Qual o intervalo de log de P das moléculas bom para via sublingual? É aquele intervalo de 0 a 3 mesmo, tá? Que é o intervalo ideal onde eu tenho a solubilidade em água. Por quê? Porque a via sublingual é saliva. Então, é um ambiente aquoso. Eu tenho que ter a solubilidade em água e aí eu tenho que ter a permeação pela membrana bicamada lipídica ou bimembrana lipídica. Então, esse intervalo de 0 a 3 é o ideal. O que seria mais interessante a nível de um atleta que busca hipertrofia? Manutenção de esteroides em dose consideravelmente mais baixa de forma contínua ou realização de ciclos com períodos de pausa? Isso aqui tem defensor para os dois lados, mas o que a gente vê desde os anos 90 nos Estados Unidos para cá é uma redução cada vez mais das doses utilizadas. Então, hoje em dia, atletas profissionais eles usam doses bem menores do que usavam antigamente, porque não param, tá? Então, a realização do método Blast and Cruise, por exemplo, onde você tem uma ponte, né, de uso de esteroide, que você fica só na testo, ela te permite o uso de doses menores no que seria o equivalente a um ciclo, que seria o Blast, porque você não tem a perda. Lembrando que o que é conquistado através de droga é um músculo alugado, né? A retirada da droga faz esse músculo ser perdido. Então, se você mantém uma dose mais baixa, mas contínua, você está ali exercendo um efeito anticatabólico, protegendo essa massa, e você também corre menos riscos de saúde, porque você não usa doses abusivas, que vão te tirar da faixa terapêutica e jogar lá naquela faixa que a gente viu que é tóxica. Então, é melhor você manter uma dose menor e se manter num nível terapêutico do que fazer o uso de doses maiores que vão te levar para uma faixa tóxica, tá bom? Pessoal, a aula de hoje foi isso. Essas foram as perguntas aqui que eu recebi.